Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Do lado de cá. Do lado de cá. Não tem caô. Do lado de cá. Da dona sua dona. Olá, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, 7 de junho de 2018. Está no ar o Lado B do Rio, o podcast sobre a cidade que já foi mais animado com a Copa do Mundo. Aqui quem fala é o Cício Canete. Estou aqui no estúdio Majorem, na Tijuca, acompanhado pelos meus colegas panelistas de sempre. Olá, Caio Belandi. Olá. Eu vou ao que interessa. Eu tô com muitos nomes aqui da galera que tá interagindo com a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram. Então já vou começar aqui com os meus recados iniciais, né? Vou mandar um abraço pro Douglas de Oliveira Coelho, que interagiu com a gente lá no Facebook. O pessoal que interage também no site da Central 3. O Bruno, que disse que quer o lado B de Santa Catarina. Daqui a meia hora a gente vai começar o programa. O João Carlos, que disse que o podcast Melhores do Mundo já tinha feito uma roleta de temas assim, enfim, a gente não sabia, mas boa ideia deles também. O Igor Tchevchenko, que colocou o link lá do doc da Negação do Brasil, que o Fagner indicou. O Fábio Pacheco, que elogiou o programa. Indicar também o podcast Mulheres que Escrevem, indicação do CH aí, nosso amigo, sobre um grupo de escritoras que publicam e indicam textos para as mulheres. E mandar um abraço para a mãe do Igor Silva, a Célia Regina, que diz que gosta de ouvir o que os amigos do filho estão falando. Ele interagiu com a gente lá no Instagram. Tem a galera do Twitter, mas essa galera do Twitter vai ficar pro final. Olá, Fagner Torres. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, quem está nos ouvindo. Mais um programa 63, depois de 15 dias, né? Recebendo mais um convidado especialíssimo aqui, aquele que a gente considera nosso padrinho, né? Que nos inspira a falar de Rio de Janeiro de uma maneira diferente e falar de muitas coisas que a gente gosta, né? Hoje o programa, por incrível que pareça, vai ter também mais coisas que a gente gosta do que coisas que a gente odeia, né? Que a gente geralmente fala, que a gente gosta, pistolar. A gente fala no nosso programa muito sobre a raiva que a gente passa, né? Hoje a gente vai falar também de coisa boa, então é sempre bacana. Vamos seguir em frente aí. Olá, Daniel Soares. Boa noite, de volta aí, depois do hiato do feriado. E vamos passar, se no programa a gente não vai passar raiva no pós-programa, pelo menos parte da bancada, porque tem Fla-Flu, né? Pois é. Bom, hoje aqui a gente recebe o decano dos convites do Lado B do Rio, sócio honorário da nossa mesa que não existe, professor Luiz Antônio Simas, bem-vindo. Fala, rapaziada, padrinho é sacanagem, né? Mas enfim, estamos aí de novo para falar aqui algumas coisinhas. Acho que é a terceira vez aí que eu tô participando. O único convidado repetido. Vamos que vamos. Repetido 2 vezes, eu costumo dizer que é o guru do lado B. Não, é o único que repetiu. O primeiro vai vir 2 vezes, o primeiro vai vir 3 vezes. Pronto. Tá feita a coisa. Muito se fala que o espírito da Copa do Mundo já não é mais o mesmo. As ruas não estão mais tão enfeitadas, a mobilização das pessoas é cada vez menor. A seleção brasileira e o futebol como um todo parece não gerar mais tanta a comoção de antigamente. Você compartilha dessa percepção também? Olha, eu compartilho de que a coisa tá feia, até porque eu acompanhei Copa do Mundo que você enfeitava tudo, né? A cidade toda, pô, da Zona Sul, a Miguel Lemos era um negócio impressionante, você chegava em Vila Isabel, a Souza Franca enfeitada, o Alzirão, antes de virar um mega empreendimento, né? Era enfeitado, e tudo quanto era lugar enfeitado. Jorge Rude enfeitava. Muito, era tudo enfeitado. E a rigor hoje, quando você vê meia dúzia de bandeirinha aí, você já até estranha, né? Eu moro em Vila Isabel, ali a exceção do iniciozinho da Pereira não tem nada, então a coisa tá complicada. Eu fico sempre pensando que uma pessoa tem uma bandeira do Brasil no carro, eu falei, puta, mais um reaça passando, não, tem Copa. Eu pensei isso, passou um carro com 2 bandeiras no capô, eu falei, deve ser um Bolsonaro, não, tem Copa. Eu acho que nós, né, em 2018, nessa Copa, a gente tá vivendo, talvez, algo muito parecido com os militantes de esquerda, quer dizer, parecido, né, guardadas as devidas proporções, né, mas muito parecido com o que os militantes de esquerda sofreram na Copa de 70, né, que muitos tinham, enfim, estavam
né, com a situação, lamentando tudo que estava acontecendo no Brasil naquele momento, naquele período, né, e o Brasil, né, coincidentemente até também chega à Copa de 2018 também já com um certo nível de favoritismo, não é o único favorito, mas está entre... Esse time é um pouquinho pior que o de 70. Não, é bem pior, mas os outros também... de 2014. Mas os outros 2010, também... e os outros também pioraram também em relação ao que era no passado. Mas tinha crise, né? tinha a questão lá do Saldanha, então, é isso. Mas o Brasil da mesma maneira como era um timaço em 1970 e chegou no México com um certo favoritismo, tinha o Pelé, enfim, que é considerado aí por uma parte do público amante do futebol como o maior de todos os tempos e tal, né? Agora em 2018 ele também chega com favoritismo, ele não é o único, mas chega com favoritismo, seleção embalada, tem um jogador aí que tá entre os principais do planeta, um técnico que chega a ser chato de tão unanimidade social que unanimidade que então, e a gente tá com o mesmo sentimento em relação aos símbolos pátrios no momento que é o mesmo de 2000, mesmo de 1970. Porque o que falam de 70, por exemplo, é que, tem uma parte da população que tava lá meio cabreira de torcer e tal, o couro comendo, mas tinha outra que torcia, tava tudo enfeitado, é uma euforia. Hoje a cidade parece, nesse sentido, um sarcófago, uma catacumba. Mas acho que não é só a crise, porque se em crise a gente não vai torcer pra Copa do Mundo, a gente só vai torcer pra 2 Copas do Mundo e olha lá. Imagina 90, né? 4% e tem outra coisa também que é a seguinte, colo. a turma torcia muito também pela seleção, mas pensando no clube. Eu sou mais torcedor do clube do que de seleção. Acho que todos nós aqui. Mas em 86, quando eu vi, por exemplo, que o Josimar ia pra seleção, eu virei um ardoroso. O Josimar, pra mim, encarnava toda a história da pátria que eu acredito. Aí vibrava aquele negócio todo. O Botafogo em 86 estava complicado. Agora, imagina. Agora, hoje, você olha aí, você vai torcer porque o meu Paris Saint-Germain e tal. Você não tem essa identidade do jogador com a torcida, ela foi pro Beleléu, pô. Isso é um dos fatores. Assim, é um fator. Há muito tempo os jogadores estão no exterior, mas eu lembro, por exemplo, eu moleque, 13 anos, Copa de 94, os grandes craques já estavam no exterior, mas o vascaíno tinha o Romário porque tinha identificação com o Vasco. Havia a identificação, né? Os caras o flamenguista olhava pro Bebeto e se identificava mesmo com o Bebeto estando no La Corunha. Hoje os moleques saem com 18 anos, com 17 anos, um Roberto Firmino da vida. Hoje você só descobre a existência quando tá na seleção. Quando ele vai pra seleção. Exatamente. Quem é esse cidadão? Exatamente. E tem mais ainda. Eu acho que além disso, que ele é alagoano depois que ele estourou. E além disso, que eu acho que é uma coisa que tem muito a ver, né, com a própria elitização do futebol que a gente já discutiu aqui com o Irlan, né? Os jogadores de antigamente, os jogadores de 1994, por exemplo, que o Daniel citou, os de 86, como o Simas citou, eles eram mais parecidos com a gente, né? Hoje eu olho pra seleção brasileira, eu vejo um grupo de popstars real. Acho que a questão financeira contribui. Sim. O Romário tava na Vila da Penha um mês antes da Copa. Sim, é um grupo de popstars, é um grupo de pessoas com o qual eu não tenho a menor... Eu vou viver, talvez, né? Não sei, tô com uns probleminhas de saúde bizarros aí ultimamente. Mas se eu viver aí 70 anos, difícil. Eu não vou ter a menor possibilidade de encontrar, por exemplo, um dia o Neymar jogando pelada na minha rua e tomando cerveja. Nem na praia. O que acontecia ainda com o Adriano, que é o último desses, né? Agora, você quer uma coisa que é pior? Essa seleção consegue misturar pra mim duas coisas que são bizarras. Que é essa coisa mesmo do popstar, da celebridade e tal, neopentecostal, né? Que é a única seleção do mundo todo mundo ajoelha, manda a mão pro céu, esse negócio todo. Pô, quando você mistura, essa mistura é cruel, cara. Isso daí é o que na minha infância eles diziam que era o leite com manga com polvilho antisséptico granado e Vic Vaporub e mete no liquidificador e bate. Não dá. A gente falou Passa mal do mercúrio em vez de passar mertiolate. A gente falou mal do Tite aqui, mas saiu, né, na imprensa essa semana que ele proibiu os cultos. Proibiu os cultos dentro da concentração. Dentro da concentração. Isso aí já... Fora aí não cabe também, né? Mas é que aproveitando a presença do Simas, que é um grande entendedor da cidade, sobretudo do seu aspecto mais popular, o Leandro Amin, que edita esse programa, Alô Yamin, escreveu hoje um bom texto no Facebook, falando sobre essa falta de as pessoas falam, mas ninguém enfeita a rua, a televisão, que tem a Copa do Mundo como um produto, fala, tem que enfeitar a rua, não sei o que lá. Aí ele fala, vocês transformaram as cidades brasileiras num túmulo,
túmulo, ninguém lógico. mais vive na rua, as pessoas não se apropriam mais do espaço urbano, mais em São Paulo do que no Rio de Janeiro, mas no Rio de Janeiro já acontece também, que o Rio Há que muito tempo. que tem uma tradição muito maior de estar na rua e tal. E vocês querem que na Copa do Mundo o pessoal se junte pra enfeitar a rua, pra fazer mutirão e pra senhorinha fazer bolo de fubá pra dar pra todo mundo, né? Então, uma rara rua que eu vejo enfeitada é a General Glicério, lá em Laranjeiras, na esquina de onde eu moro. A molecada fechou a rua pra pintar, pediu contribuição pros moradores, mas o que acontece? Um pedacinho privilegiado do Rio de Janeiro, que tem alamedas largas. E que você mesmo já retratou aqui em outros casos que acontece essas ocupações Sim, em outros momentos. Então, as pessoas se apropriam da rua no dia a cidade. dia, tem calçadas largas, o trânsito não tem um trânsito desvairado, o atendente da padaria te chama pelo nome, tem criança brincando domingo de manhã na rua, e os pais conversando. Então, É quase um pedacinho de subúrbio por do causa dessa dinâmica, que talvez você tenha a dinâmica do enfeite da rua. Queria que o Simas discorresse um pouco sobre isso também. Não, o que acontece também é muito simples. A cidade, ela vem sendo pensada já há algum tempo como um ponto de... A rua vem sendo pensada como um ponto de passagem, não como um ponto de encontro. Ou você já viu enfeite de rua na Barra da Tijuca? O que acontece no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro, desde 1960, sobretudo, com o impacto da transferência da capital, o Rio vem tentando encontrar uma identidade qualquer e tal. E a gente parece que tentaram construir uma identidade que é a do balneário de grandes eventos e grandes negócios. E agora, o que acontece? Essa lógica da cidade balneária é a cidade que reforma a praça, mas tira banco para que ninguém pare ali. Né? Então é uma cidade que inibe o contato, é uma cidade que a rigor desencanta a rua, não tem a menor dúvida quanto a isso. Então a rua foi esvaziada de sentido, a rua perdeu o sentido, com o discurso idiota, inclusive da segurança, com a bobagem, porque rua segura é rua ocupada. Exatamente. Porra. Quanto mais gente tiver na rua, mais segura é a rua. Pois é, ninguém nunca fala assim, pô, estou passando por uma rua deserta, mas estou me sentindo super seguro aqui. É, uma loucura completa. Enfim, aí é um problema sério. Então, eu acho que mistura uma série de fatores. Agora, essas cidades que mais parecem... Tem rua que mais parece enfermaria, pô. Ninguém para numa enfermaria pra você ficar assistindo aquele tipo de coisa, né? Então, essa perda do referencial da rua como lugar de pertencimento, como um ponto de encontro, como um ponto de parada, em nome de uma cidade que está cada vez mais pensada para circulação de carro, né? É quase como se você dissesse que a pessoa ali é um elemento que está fora, né, do contexto e tal. É uma loucura, a cidade é a lógica do condomínio, da enfermaria, e é complicado. E o ouvinte quiser se aprofundar nesse conteúdo aí, eu recomendo fortemente o Cidades Rebeldes, do David Harvey. Estou terminando de ler agora, ele fala muito sobre isso. E tem uma outra coisa também, assim, a gente vive numa sociedade hoje que é muito mais focada no individualismo, né? E as pessoas, elas não são muito estimuladas a fazer esse tipo de... vamos juntar uma galera para fazer alguma coisa. As pessoas não são muito estimuladas a pensar mais dessa forma. Então é natural que as coisas Mas você acha que no passado elas eram estimuladas a pensar? Eu acho que era muito natural, porque as pessoas frequentavam a mesma rua, e a porta da rua estava sempre aberta, eu acho que aconteceu com a Copa, no caso específico da Copa, alguns pontos que existiam daqui no Rio, principalmente, como Vale ressaltar, hein, antes de você completar, 2014 não foi diferente do que a gente está vendo agora, foi não. bem mais ou menos. Mas a Copa era no Brasil. A Copa era no Brasil e tinha os focos, mas e aí vai entrar o que eu falei. O Alzirão, que eu tinha esquecido, Alzirão, Jorge Rude, essas ruas assim que acabaram virando eventos mesmo, ou seja, começou a ter patrocínio, começou a TV ir lá, as rádios irem lá, e aí ficou começou a ter contrato com a Ambev. Assim, parecido com o carnaval. Aí tem rua que diz, não, porque nós precisávamos aí de uma verba de 1.500.000. Porra, eu li isso, rapaz. A molecada lá na Glicério fechou a rua e pediu R$1 pro motorista. Porra, aí tu Deve ter dado R$500. 1.500.000. Tá de sacanagem, né? Você dizer que não vai decorar a rua porque faltou verba. Quanto era? 1.500.000. Porra. Eu acho que além dessas questões todas, o que o Fagner falou, eu acho que a Copa, eu posso falar assim como amante de Copas, que todos nós aqui, a Copa no Brasil foi algo que a gente viveu e não vai viver mais, né? Então, assim, Deus te ouça. Sim, por tudo que aconteceu depois, mas em termos de evento de Copa... E antes também. E antes também. E durante também, de alguma forma. Mas assim, eu digo... O durante foi a única parte boa, na verdade. Eu tenho um texto do Tim Wickler, inclusive, na BBC sobre isso, a Copa do Mundo em si, né? Sem a gente tentar despolitizar, que é difícil, e a gente tá aqui, inclusive, pra politizar, mas
pensando assim, na questão do evento e de reunião de povos. Então, assim, eu participei lá das festas da FIFA em Copacabana e, cara, aquilo ali era realmente... A cidade tava muito legal. Era né? realmente Tava do maravilhoso, cacete. porque tinha bandeiras da Tunísia, e americanos, e ingleses, e argelinos, e colombianos. Sem falar as histórias que foram As histórias ouvidas, né? de vida e de... Enfim. E aquilo, a gente viveu aquilo de maneira... o maior evento do mundo, muito na minha intensa. E agora, qualquer Copa que vier, não vai ser a Copa de 2014. Né? Então tem isso também. Eu, na época, eu fiz não lembro se foi textão de Facebook, algo assim, já me perdi, não consegui mais achar. Mas assim, a gente, sobretudo que estava em militância de rua, que foi as audiências do Maracanã, o professor Simas está escrevendo um livro sobre o Maracanã, ele podia falar um pouquinho depois sobre isso. Uma biografia, né, do Um Maracanã. livro sobre Maracanã aí. A gente Pós-morte, né? a gente já estava meio que vacinado, né? A gente estava meio que reticente com a Copa. Mas como amantes de futebol que somos, quando vem a Copa, na- a gente se entrega. Eu ia falar isso Mas agora. aí eu tive uma pensata, como diz o Caio aqui, que a FIFA é tão Leandro filha Amin da fala puta, faz tanta putaria na Copa, porque ela tem um monopólio de um produto que é absolutamente fantástico, que é a Copa do Mundo. Só então ela pode faz. fazer qualquer coisa. Isso. Porque quando chega na hora, a Todo gente... mundo vai bater palma. E é o que acontece. E eu acho que isso acontece também agora, né? Então, assim, não tá com clima de Copa. Espera. Brasil e... a estreia com quem? Brasil e Sérvia. Brasil e... Não, 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 não. Estreia Suíça. É Suíça A com Costa Sérvia é a Rica, última rodada, a Enfim, Suíça. Brasil e Ah, Suíça, na sexta-feira ou no sábado, sei Domingo. lá. Vocês vão ver que vai ter Cara, domingo 3 da mobilização. tarde. Então, assim... Domingo, você acha que não vai ter mobilização? Domingo Vai 3 da ter. tarde. Vai ter As pessoas vão churrasco. porque é Tem o futebol. Alemanha e México meio de... A gente, Só vai chegar a cedo. gente aqui Não. que nem curte muito a seleção Eu- brasileira, a gente vai parar pra ver e vai torcer cara, mas muito eu vou- gol. assim, Porque é Menos um- o Fagner que torce pro Uruguai. Não, Vai mas parar vai pra ver ligar gol, todos os vai jogos. beber, Eu vou vai tentar se- ver os 64 jogos Eu como eu torço- tento em toda a Copa. Vejo também. Eu... É 56 ao vivo, né? Desempregado, Porque então. a última rodada é concomitante. Eu tenho plena consciência de que a Copa do Mundo, de uma maneira geral, e aí não é só no Brasil, obviamente, mas cada país tem graus diferentes, né? De sacanagem, de putaria, etc, etc. Tenho toda a consciência disso, mas eu continuo achando que, apesar de tudo, é o maior evento evento do mundo. Eu gosto de assistir todos os jogos, eu sou um aficionado, são os 30 dias que eu esqueço quase que absolutamente de todos os meus problemas e fico ali vidrado olhando aquele... Torce por todos os jogos, você acaba torcendo. Acabo torcendo, fico ali vidrado ali naqueles homens maravilhosos ali, Não, é como muito- diria muita o... Você olha história. tabela Irã e Marrocos. Porra, que Isso, merda. Aí torço- começa o jogo. Aí Não, vai... Até que não é tão jogos. ruim Vai ter assim. um Irã e E só não Espanha, torço, um e só não Marrocos e torço pra Portugal, seleção que vai- brasileira, assim. Só não torço pra seleção brasileira. Minha seleção. Brasil que eu e Estados go- Unidos. Minha seleção que eu gosto é o Não vai Uruguai. jogar. A seleção que eu gosto é o Uruguai, mas fora isso, eu torço pra todas as seleções latino-americanas, Se tivesse o menos Brasil e a Estados brasileira. Unidos, Brasil e Estados Unidos. Eu vejo sem Diferente, torcer. tá. Vejo sem torcer. Torço Olha, pra sem batalha torcer, campal. torcer pelo seguinte, o futebol é aquela coisa que você tá andando pelo calçadão, parou assim, olha pra praia, tem dois times que você nunca viu na sua vida, uma coisa horrível. Em 5 minutos escolheu alguém pra torcer Tem ali. alguém que você... E pronto. Alguém que põe um jogador parecido com Não, alguém... falando em aí Brasil e tu Estados pega, Unidos, eu né? vou trazer aqui um testemunho. Final da Copa das Confederações de 2009. Copa das Confederações, tirando aquela que foi no Brasil. Aquela do Espanha? Não, na África do Não, Sul. do- Ah, Mas da a África do outra Sul. que foi no Estados Brasil, tipo, o negócio é meio que caga, Luiz né? Fabiano, E tal, papapá. Aí tinha um Fla-Flu. Por acaso tinha um Fla-Flu naquele domingo. Aí cheguei cedo Obrigado. pra encontrar Grandes calendários do futebol brasileiro. Exatamente. Cheguei cedo pra encontrar uns amigos que iam no Fla-Flu, fomos ver no bar da Vanharge ali. O Fluminense ganhou, inclusive, né? 0x0. 0x0? 0x0. Aí o... 2009. Aí o... Chegar mais cedo pra ver o jogo da seleção, né? Já cheguei e tava 1x0 Estados Unidos. Que merda, né? 1x0 Estados Unidos. Tá, continuamos tomando uma cerveja. 2x0 Estados Unidos. Continuamos bebendo na cerveja. Tinha uma mesa com 2 americanos no bar. Pronto. E no 2x0 os caras começaram a gritar USA, USA. Ah, não. Já causou um mal-estar. Tava no bochicho ali, aquele mal-estar, bochicho no bochicho. Incidente E diplomático. tal, Aí 2x1. O pessoal já começou a se mobilizar pelo jogo. 2x2, o bochicho veio abaixo. No 3x2 tinha gente com o dedo na cara na mesa do americano. Fuck you! Yankee go home! Eu acho que a Copa do Mundo, ela gera isso, né? Eu, por exemplo, nem sou um grande fã de futebol entre seleções, mas você para pra ver porque são muitas histórias. Então, assim, é jogador que o pai disputou a Copa do Mundo de sei lá o quê. Tem muitas A histórias Argentina sempre tem um monte de filhos jogando. Mas você quer ver uma coisa interessante, rapidamente? Eu conheci do Arthur Poerner,
foi parceiro do Candê e tal, ele estava preso em 70. E tem uma história dele, inclusive, que tem até uma cena de um filme que fala dessa história. Ele foi preso numa turma que tinha Paulo Francis, tinha aquele pessoal todo em cana. E ele fala que eles estão em cana, primeiro jogo de 70, Brasil e Tchecoslováquia. O ano que meu pai saiu de férias. Exatamente. É um bom filme. A história dessa turma, mas a história que ele conta em detalhe é o seguinte, eles fizeram uma assembleia para definir o que iam fazer no primeiro jogo. Como era a Tchecoslováquia, eles falaram, porra, socialismo, vamos torcer pra Tchecoslováquia. Aí começa o jogo, a Tchecoslováquia faz 1-0, ele fala, porra, a gente vibrou, gol, porra. Mas aí o Petros, que fez o gol, fez o sinal da cruz. Aí olhou pro outro e falou, que isso, pô? O cara era materialista histórico e dialético. Tá de sacanagem. E tudo bem, nós continuamos vendo. Aí daqui a pouco, né, o Brasil empata, aí da gente uns 2 levantaram assim, gol! Aí quando perceberam, já pararam. Porra, no lance em que o Gerson faz aquele lançamento, porra, de 70 metros. 70 metros. O Pelé sobe, mas... Ajeita, que a bola cai. Aí ele falou, porra, aí quando a bola Brasil, caiu, não tem todo mundo levantou na mesma hora, vamos, negão! Tem uma história... Puxando pra esse assunto de futebol, até que ponto o 7-1 é um fator e até que ponto o oba-oba constante, que toda a Copa do Mundo agora é um oba-oba insuportável em cima da seleção, principalmente feito pela Globo, afeta, tipo assim... Sempre teve. Mas é que agora tá descolado da realidade, a gente vive no 7-1, cara. Agora e não vem tem na um realidade. não vai Mas ter eu um acho que lugar. tá descolado da realidade, não, porque a seleção vive. o pachequismo. Apesar do 7-1, a seleção vive um bom momento. Ela vive um bom momento. Ela entra na Copa do Mundo como uma das favoritas. E eu acho que o 7-1, o Oba-Oba vai ter sempre, afinal de contas, o brasileiro, quando se trata de futebol, ele se acha realmente o maior de todos. E aí vai ter sempre esse Eu tenho Oba-Oba. uma tese que o 7-1 seria mais impactante, por exemplo, se a gente... Que, aliás, era o que deveria ter acontecido, seria fundamental se aquela bola do Pinilha entra no último lance do Chile na prorrogação. O 7-1, cara, chegou um certo momento ali que as pessoas começaram a achar aquele troço engraçado. Tava Eu ri bastante naquele dia. Olha só. Aí você começou a achar graça Eu naquilo tenho uma ali. tese sobre o 7-1 um pouco diferente, porque assim, eu lembro de uma cena muito marcante pra mim, que assim, eu torço pela seleção, Copa do Mundo, mas também nunca me empolguei, e o 7-1 eu fiquei assustado, mas não fiquei triste nem nada, aquela coisa... putaço. Eu fiquei, caramba, né? Cara que não torce. Mas eu acho que aquilo atingiu... eu fiquei putaço aquilo atingiu, cara, por outras coisas. Aquilo atingiu, eu acho que atingiu o futebol brasileiro. Ah, sim, né? não tem a dúvida. E eu lembro de uma cena muito triste, já no 4-5-0, aquele passeio, uma criança chorando, e assim... Muitas crianças, e eu acredito que muitas crianças que choraram naquele 7-1, que criaram uma expectativa que nós já não tínhamos, Mas é por isso como que eu torço. adultos, essas crianças elas não vão viver o Brasil que a gente viveu aqui, que já não era, o meu pelo menos, eu tenho 30 anos, já não era o Brasil de 80, era o Brasil de 90, que não era. Mas mesmo assim a gente vibrava. Essas crianças, eu acho que elas tomaram uma porrada muito forte. Crianças mesmo, de 5, 6, 7 anos, que talvez agora em 2018 e nas próximas seleções reflita, porque foi muito forte aqui, Mas muito hoje brilhante. você tem criança que tá torcendo pro Real Madrid. Exatamente. Então, sim. Manchester a United. gente vai perder as crianças. Aquele 7-1 vai ser mais um fator pra gente perder as crianças. Porque eles vão torcer pro Bayern de Munique e o Bayern de Munique não toma 7-1. Então é mais fácil torcer. Eu posso dizer assim, de carteirinha, porque a minha relação com a seleção brasileira que se perdeu em 1998, foi o último jogo que eu torci pra seleção brasileira, foi a final da Copa 98, de lá pra cá nunca mais torci. Disse o cara que acabou de falar que ficou puto no 7-1. Mas eu não torci pra seleção brasileira durante o jogo. Queria que perdesse, não 7-1. Também não podia ser 2-0. Na cara não, na cara não. Eu odeio a seleção, mas não odeio Não é isso, cara. Porque ali não era a seleção brasileira tem todo o a contexto minha ali. revolta ali, era o futebol brasileiro Sim, tinha todo o do qual eu faço parte ali. Isso, que isso aí. tá tomando uma porrada, não tá nem sabendo de onde vem. Isso. A questão, a minha relação com a seleção brasileira, inclusive, isso que você tá falando das crianças e tal, minha relação com a seleção brasileira, o primeiro jogo que eu me lembro de ter assistido na vida, o primeiro jogo de futebol, é um jogo da seleção brasileira, e é totalmente diferente, embora também tenha sido uma derrota. Foi o dia que o Brasil perdeu pra França em 86. Primeiro jogo que eu tenho memória, assim, quando eu puxo na memória, eu lembro da história que, teve um churrasco na casa de um tio, foi todo mundo reuniu, e eu vestido com a camisa do Sócrates e tal, que minha mãe já era petista naquela época, sindicalista, e o Sócrates era o cara da democracia corintiana, então tinha toda uma relação, etc. E aí eu lembro de ter chegado em casa triste, que o Brasil perdeu, mas assim,
é uma memória que, embora foi uma derrota dolorida e tal, é uma memória bonita que eu tenho. E eu tinha 4 anos de idade, eu tenho essa lembrança. Fico imaginando um moleque que viu ali com 5, 6 anos de idade aquele 7-1 em loco, difícil. né? Gostar A da memória, seleção agora. exatamente, a memória, pô, não vou querer torcer pra esse bando de derrotado aí. Apesar do que, eu não sei, eu tenho uma história, vou contar um caos rapidinho, eu não lembro de quem era. Como é que o Benjamin com a relação dele com a seleção brasileira? Não, meu Simas? filho tá adorando a Copa porque ele adora futebol. Então ele gosta de futebol pra cacete. Então tá adorando a Copa, agora vai torcer pela seleção, mas ao mesmo tempo ele adora Cristiano Ronaldo, Sim, tem jeito. Mohamed Salah, pô, toda. Qual o time dele? Rapaz, ele tá numa fase que é complicada. Porque Ainda ele não- disse que era Vasco, agora ele tá dizendo que virou Flamengo porque a minha mulher, a Cânia, eu fui vítima de uma sórdida traição. Porque eu sou Botafogo, a minha mulher Flamengo, e ela é militante do futebol. Ela foi sozinha no gol do Petkovic, tava no Maracanã sozinha Maravilha. e tal. E o garoto começou a dizer que era Vasco, eu acho até pra não se meter nessa encrenca. Mas podia Porra. ter sido pelo menos Aí Fluminense, agora né? começou a virar Flamengo porque começou a sofrer bullying no colégio, que diziam pra ele assim, ele saía correndo falando pra ele assim, Benjamin, você é Vasco, cuidado pra não cair. Aí o moleque, porra, que sacanagem. É dura aquele a vida negócio. da criança Aí minha vascaína. mulher articula Em 2018. uma ida do garoto ao Maracanã pra entrar com o time do Flamengo e ele entra com o Lucas Paquetá. Ah, que coisa boa. Já era, Mas esse aí eu tô- acho que tu perdeu, hein, Mas eu tô Simas? preferindo o Flamengo do que igual um garoto que eu conheci a ver que falou que era, como é que era? Besiktas. Nossa! Eu de 10 anos. é melhor Besiktas Porra, que Barcelona. eu sou Não, Besiktas. é igual um amigo nosso, né? Que um amigo em comum nosso aqui que torceu pro time europeu e escolheu o Arsenal, né? Que Pois não fez é, porra tem- nenhuma. eu ia tem encerrar- tem- Eu a encerro gente- o bloco falando assim, não toma de 7-1, mas toma de 8-2 e a gente continua torcendo. Vamos... Cara, que... Desconcertou-se. Me desconcertei. Não, mas essa história do Vasco é que, pô, os ouvintes vascaínos já ficam chateados com o bullying, ainda a gente não combinou o bullying com o convidado, Não. foi um bullying completamente espontâneo, o qual a mesa lá do B, apesar de endossar, não teve nada a ver. Ô, Simas, deixa eu te fazer a pergunta. Uma pergunta bem de ping-pong de entrevista. Qual é a Copa da sua vida, assim, 82? Pô, a primeira que eu lembro e tal, né, perfeitamente 82, que foi o dia que eu quis, até hoje, foi o único dia na minha vida que eu quis morrer, foi 82, depois do Brasil. e Eu Itália. tenho um tio que morreu nesse Eu dia. queria morrer. Eu era um menino que perdi todas as minhas referências de vida, sentia um vazio. Porra, pedi um sorvete, falei, vou me entupir de sorvete. moleque Não. querendo usar heroína. Eu lembro, e eu tenho a lembrança do meu avô xingando violentamente o Toninho Cerezo. E com um detalhe, só pra concluir, meu avô, que era filho de italiano, meu avô, filho do seu Salvatore Grosso e tal, aí foi o maior esporro que a minha mãe tomou na vida, que meu avô, puta, tal, mas ô, papai, você é italiano. É Itália que se foda, que porra! Se a Itália fosse boa, meu pai tinha ficado lá, porra! As pessoas têm esse... Foi até bom você entrar nisso. As pessoas têm essa coisa de, não, porque eu sou neto sou de... italiana. Fugiu da guerra, porra. O meu tio tinha Fugiu isso. pra não lutar em Angola, O meu tio... lá, Portugal. Isso, o meu tio tinha isso. A gente falava, não, porque meu tio é português. É que português... É com sotaque carregado. Que português? Eu sou brasileiro. Porra, mas que Portugal que se foda. A gente, porra... Porque as pessoas têm, né? Não, porque eu sou Mas é filho porque é de- chique. Fugiu fudido, porra. A gente vai ter um programa só sobre isso. Eu tenho um tio que inclusive morreu de verdade. Esse tio. Então, sorte dele, Não, né? Então, não, mas é o coitado. Simas não conseguiu. Enfim, ele... Bom, primeiro, além do ele morreu, o Simas falou que teve vontade de morrer. Eu já vi o Luizinho, não, foi o Paulo Isidoro, que foi o jogador daquela seleção que fala que quando o jogo acabou, ele fala que a seleção pra ele tinha que acabar tudo. Ele ia acabar o futebol, acabar o mundo, que nada valia a pena. E esse meu tio, coitado, o Brasil perdeu, o Paulo Rossi fez o terceiro gol, o jogo acabou, o Brasil perdeu, ele morava em Ponta Negra, né, na região aqui do lado de Maricá. Ele pegou o barco pra ir pescar e esqueceu o jogo e nunca mais voltou pra casa. Encontraram o barco virado ao contrário. O Leandro, lateral direito, fala que ele nunca mais viu o VT. Ele vê até o 2-2. Aí ele para, que ele fala que ele não vai perder de Quem? novo. O Leandro. O Leandro. Vamos passar pro caos da semana. A revista Época, da editora Globo, publicou uma reportagem sobre paneleiros arrependidos. Na matéria, depoimento de gente que pediu a cabeça de Dilma Rousseff e agora concorda que o Brasil piorou pra caralho. A pergunta é, e é bom salientar isso, é uma excelente oportunidade de fazer um esclarecimento nesse programa.
Os panelistas não são os paneleiros. Eu falei isso. Panelista é porque em painel. de painel, em espanhol, em inglês eles chamam os membros. Panel. Os membros de rodas de debate. rodas de conversa de panelistas. Nós não somos paneleiros, não temos nada a ver com essa porra. Mas a pergunta que fica pra mesa é: bem feito ou muito bem feito? Então, até a gente estava conversando com o Simas agora, a época ela mudou a direção. A direção, né? Tá um pouco diferente e tal. Não sei se isso tem um pouco a ver também com a eleição, enfim, com uma mudança de postura da Globo. A gente, obviamente, sempre que a Globo faz algum movimento, a gente desconfia. Desconfia não, né? A gente tem certeza que não é do nosso lado, mas enfim, a época mudou um pouco nesse sentido, é verdade. Mas eu acho que assim, cara, eu acho que é uma percepção que a gente tem, mas muita gente não admite. Eu acho que tem muita gente que você conhece que bateu panela, ou que não bateu panela necessariamente, mas que apoiava o... Calma, mas esses são 5 estágios do luto. Daqui a pouco chega a aceitação, que nem esses eu cara. acho que assim, talvez os paneleiros, quem bateu panela mais fervoroso, né? Aquela galera mesmo que, enfim, foi pra rua, talvez esses caras não tenham se arrependido, não. Acho que pra esses caras, eles vão dar um jeito de... É uma tirinha do André Dahmer, genial, que tipo, piorou, mas é o certo, né? Era o que tinha que ter acontecido. Então, acho que esses não, mas quem em silêncio, quem não se levantou contra, a galera que, não, é melhor sair porque o PT... Esses eu acho que estão vivendo a pele, né? Porque, enfim, tudo piorou. Aliás, eu tenho um rápido relato sobre panelista, sobre paneleiro, tá foda hoje. Sobre paneleiro, tem um paneleiro, tipo, quando o Temer foi domingo no meio do Fantástico lá anunciar a parada do diesel lá, que ele ia subvencionar, tirar dinheiro da educação pra botar no diesel, tinha um cara surtado na minha... Porque teve um panelaço em Caraí, onde eu moro. E aí teve a Zona Sul também, Laranjeiras. Teve um panelaço, só que tinha um cara extremamente surtado. Tipo, uns 10 minutos depois que tinha acabado a porra do pronunciamento, ele estava surtado na janela gritando: nós vencemos! O Brasil mudou! Cara, o cara tava gritando isso? Sim, que vontade de tacar uma pedra nele. do Temer, né? Não, porque ele tava feliz de... Eu não sei qual é a posição... Vitória da greve. O posicionamento político dele é uma loucura pura. Não sei o que passa nesse cidadão. Bom, é aquele negócio, né? A gente vive, né, a escolha de Sofia, né? Um lado meu, né, dá muita gargalhada de que tudo, né, que esses caras estão arrependidos, o sentimento que eles estão sentindo e etc, etc. O outro lado meu lê Frei Beto e lê Fidel Castro, né, cara? E aí a gente fica pensando que a culpa, apesar dos caras, né, estarem nesse fudendo agora e arrependido, a culpa não é deles, né, cara? A culpa é do sistema que manipula todo mundo, ou não todo mundo, mas manipula boa parte da população. Então não adianta eu sentir ódio desse cara, né? Eu tenho que sentir ódio do sistema, né? E aí, porque, na verdade, o fato dele estar arrependido hoje e estar passando o aperto na pele significa que nós aqui também estamos passando o aperto na pele e vamos passar junto quem tá com mais eles. Embaixo dele vai sofrer mais. Vai sofrer mais ainda. Às vezes eu falo aqui, enfim, que a classe média brasileira merece tudo de ruim mesmo, mas aí eu sempre me incluo nela e tal, merece porque é muito facilmente manipulável, mas a gente tem que também buscar um pouco mais, apurar um pouco mais a reflexão para entender que, enfim... Não é fácil, né, cara? Não é fácil, né? Primeiro que o próprio governo do PT teve erros, e teve erros crassos na condução da política, na comunicação com a população, né? Na politização do debate. Enfim, se eu ficar citando os erros que eu acho que o PT teve aqui, a gente vai ficar 2 horas falando. Só eu falando, né? Mas eu acho que teve esses problemas todos, e mais alguns. E segundo que, enfim, o inimigo é muito forte, é muito mais forte do que qualquer um de nós, e manipula as mentes mesmo, manipula os corações e as mentes. E aí agora eu acho que o que a gente deve pensar, e aí vai muito ao encontro do que eu escrevi sobre a greve dos caminhoneiros aí também 3 semanas atrás, né, 2, 3 semanas atrás, é como que a gente transforma essa realidade, como que a gente coopta essas pessoas, né? Porque um dos erros aí que eu tava vendo a esquerda cometer, na minha visão, pelo menos um erro crasso, né, durante a greve dos caminhoneiros, foi rejeitar a greve
quase que de bate-pronto, do começo ao fim, né? Com um discurso que eram trabalhadores protofascistas, caras que, enfim, são a favor da ditadura militar e são a favor de intervenção. E aí um negócio que eu escrevi... Não é culpa nossa deles serem assim, não, né? Não é culpa da esquerda de deixar ter trabalhador fascista. Um negócio que eu escrevi e que eu acho que tem a ver também com essa história dos panelheiros arrependidos é que, cara, o que a gente queria, afinal de contas, né? O que nós, militantes de esquerda, o que os partidos, os sindicatos, as frentes, eles queriam? Queriam que trabalhadores ali que rodam, às vezes, 24 horas sem parar, com a barriga encostada num volante, né? Em condições precárias, em estradas precárias, pagando um combustível caríssimo, né? Sem nenhum direito, com uma capacidade de organização dificílima, né? O que a gente queria? Que eles fizessem greve e saíssem cada um de dentro dos seus caminhões, segurando cada um exemplar do Capital e querendo fazer a revolução comunista no Brasil? Né? É uma coisa, eu acho que a gente que precisa pensar, assim, é meio que natural é meio que natural que esses caras façam greve e que eles sejam manipulados e que eles vejam que a única solução para resolver o problema que eles vivem seja, sim, uma intervenção militar que vai devolver a ordem ao país e que vai resolver todos os problemas da família dele, etc, etc. É natural. Então, assim, tanto com o caminhoneiro, tanto com o paneleiro, etc, o nosso papel tudo bem que no primeiro momento a gente pode dar uma gargalhadazinha e rir, apontar o dedo e falar, seu idiota, não sei o que e tal, mas nosso papel é trazer esse cara pro nosso lado, porque assim, a vida é feita de luta, a luta nunca vai parar, a luta só para quando a gente morre. Então a gente tem que aglutinar cada vez mais pessoas do nosso lado para a gente poder ter uma correlação de forças suficiente para que haja pelo menos um freio do lado de lá, o lado de lá é muito mais poderoso, tem que haver pelo menos um freio, né? Então acho que tem que ser por aí a nossa reflexão, assim. É bem feito, mas a gente não pode ficar só no bem feito, não. A gente tem que fazer a nossa parte também. Eu queria dizer, até foi um meme que eu vi no Twitter que eu achei muito bom, que é parte da esquerda, acadêmica principalmente, descobrindo que o trabalhador brasileiro, né, o povo brasileiro, pobre e operário e proletariado, é conservador e reacionário, né? Tipo assim, é uma percepção que a gente já tem há muito tempo. Que a gente até discordo, tá? Eu não sei, eu acho que assim, de repente, porque também a gente não pode colocar esse rótulo Eu discordo. 200 milhões de pessoas, né? Mas eu acho que assim, é entendível que essa galera tenha ficou descrente com a política. E tá aí, tá posto isso. O povo brasileiro, o verdadeiro povo brasileiro, aquele, né? Ele não tem nem tempo de pensar se ele... Ele não tem nem tempo de pensar se ele é conservador ou progressista, né? O verdadeiro povo brasileiro, ele quer comida na mesa, quer saúde, quer educação de qualidade, quer chegar em casa, né? Não quer ficar 4 horas no trem para poder sair de casa pro trabalho. Esses caminhoneiros querem isso. Exatamente. O verdadeiro povo brasileiro... Eles só não sabem, né? O verdadeiro povo brasileiro, ele não é nem progressista nem conservador, ele é explorado. Ele quer sobreviver. Até sobre isso, sobre a greve dos caminhoneiros, já que você falou, e a gente acabou não entrando a fundo, porque a gente ficou sem programa no feriado. Tem um texto muito bom, se eu não me engano, é Rosana Pinheiro, lembra, Daniel? Rosana Pinheiro, eu não lembro o nome exatamente da jornalista, ela é colunista, acho até que ela é economista. E ela foi lá para um dos pontos de greve e começou a entrevistar o pessoal. Aí vários textos bacanas. Aí a maioria, esse é um texto curto até. Pablo Hortelado também fez. Aí ela falando que fez uma pesquisa ali rápida entre 30 caminhoneiros, que é de onde ela estava, e a maioria era contra o golpe, né? Era contra tirar a Dilma, entendiam que tiraram a Dilma para usurpar o poder. Era contra o Bolsonaro, porque era contra qualquer tipo de político reconhecido, né? Eram a favor da intervenção militar, alguns, ela falou que não todos, mas alguns realmente falavam da intervenção militar, para os militares limparem, aquela velha falácia. E não falavam de Lula, alguns falaram que votariam no Ciro. Então, cara, gente, é isso. O povo brasileiro o texto é um suco de Brasil. Vou tentar achar o nome dela aqui. Aqueles caminhoneiros, eles querem muito mais autoridade do que ditadura, né? Né? Eles querem autoridade, querem restabelecer o sentido de autoridade, que é algo que esse governo que a gente está vivendo aí não tem nenhuma, né? Ninguém reconhece. Se esse cidadão que está ocupando a cadeira de presidente hoje tivesse o mínimo de decência, é o que aconteceu
seria em qualquer país do mundo, um cara que tem traço de popularidade, ele no mínimo Aliás, é muito louco, né? sairia do poder ou chamaria tá novas na margem eleições. de erro. Tá na margem de erro. Uma eterna Ele no mínimo chamaria novas eleições. Aliás, é Só muito que, louco enfim, isso. Eu não sei Deixa eu se só você dar o viu. nome rapidinho, vocês Fala. é Rosana Pinheiro Machado, tá? Ela é antropóloga e cientista social. O nada de Temer, economista. ele deu uma entrevista falando assim, podem até não querer votar em mim, mas todo mundo quer votar num governo Temer. Ele falou, tem essa aspa sensacional. Ele tá variando também. Eu não sei se é... eu acho que é uma mistura de mau caratismo, De psicopatia, senilidade. com- senilidade. E sabe também o que tem, cara, que a gente tem que lembrar? O poder é uma titica pelo seguinte, o poder tem o áulico, né? Aquela enturragem que cerca o cara, qualquer um, de Sem esquerda, dúvida. de direita, e blinda o cara. Então deve cara ter vive aquela no meia mundo- dúzia. Claro, você não acha que tem aquela meia dúzia? Na minha bola, pesquisa, cara, no meu ministério, todo mundo me ama. Excelente, presidente, muito bem, presidente. Aquela classe. Eu não converso com Então, um cara que critica o meu governo. a solidão do poder, dentre outras coisas, é essa. É o que uma vez o Marco falou do... não tem o Ministério do Vai Dar Merda. Né? Aquele camarada que chega e fala, aí todo mundo bem, excelência. Aí chega aquele cara e fala, excelência, eu tô achando que vai dar merda. Não tem, cara. Então eu acho que tem mau caratismo, tem um desvario, tá variando. Mas além disso, tem a enturragem, cara. Você não tem a dúvida. A enturragem blinda esse cara, a solidão do poder. O cara tá blindado. Pô, o cara tá blindado. O cara Não anda na rua Aí pra... ele passa, Nunca andou, ele né? vai pra rua, tem manifestação contra ele, ótimo. Mas é o que acontece, ele chega lá, tem os áulicos, e ele não lê jornal, daí é plantado porque o que pelo ele PT. lê é a seleção de notícias. É o clipping. Só o clipping que os caras... Aí no clipe você... Não, presidente, hoje não vamos fazer isso com o presidente, pô, tá precisando de uma moral. Aí tá o clipe. E a mulher dele lá deve aplaudir, fala muito bem, meu amor e tal. Ou dá Então, eu aqueles acho- colunistas que falam bem, né? Tem no eu Globo, acho na que Veja, tem alguns colunistas que falam bem. Mas eu acho que nem isso tem mais. Não, sempre tem uns dois... No mas geralmente aquele cara No Estadão tem um que foi inclusive... Tem um apócrifo. O Estadão tem inclusive... Eu esqueci o nome do cara. Foi inclusive o que entrevistou o Boulos no Roda Viva e perguntou se existia classe social no Brasil. Aquele... O cientista Esse político. esse cientista sempre político, defende, não. esse sempre Eugênio, defende. alguma coisa assim? Esqueci o nome dele. Cientista político que não acha que tem classe. Mas assim, mas para puxar esse assunto rapidamente aqui, a gente saiu uma pesquisa essa semana e assim, o Inominável continua em primeiro e tem um piso Essa pesquisa eleitoral aí alto, é uma foi- pesquisa estranha. É. Mas o que mais intriga nessa pesquisa é como ninguém da centro-direita, que o Estadão em cima se chamar de centro, como o Alckmin... Não é só Estadão, não. Alckmin, Álvaro Dias, essas porra aí, ninguém Meirelles. emplaca. Ninguém emplaca. Então, Não, assim, emplaca porque eu só acho estão que, no poder, né? de certa Então as forma... pessoas sabem que... Não, Não, assim, não tem um discurso viável. de certa forma, essa narrativa do golpe que ficaram falando aí, que a gente até criticou aqui que o PT ficava batendo demais, que tinha que virar a página, pegou. Não, eu acho que assim, o Alckmin, pra falar do PSDB, ele querer se descolar do governo, que ele não só apoiou até há 6 meses atrás, como ele ajudou a chegar lá, ele fez ministério, ele fez, enfim, fez tudo. Ele querer se descolar. Ele é um candidato de situação. Não, mas aquilo é um ninho de cobra também. O PSDB Isso. é um ninho de cobra. Sim, os caras se caras matam tão toda se hora. matando ali. E tem o PSDB de São Paulo, a gente até falou isso aqui uns programas atrás. O PSDB de São Paulo, que é uma coisa, o PSDB do Arthur Virgílio lá do Amazonas, que é outra, e o do Tasso Gereissati. E assim... Só o do Aécio que não tá com muita força, O né? Aécio ninguém quer mais. O Eu Aécio tá quero, morto. eu quero fazer uma pergunta pro Simas, Então pergunte. do ponto de vista do historiador mesmo, Simas. Eu tenho uma visão clara, eu acho que, assim, a minha opinião é que não haverá eleições. E o meu posicionamento para dizer isso é que eu acho que quem fez o que fez, né, não vai aceitar sair em 2 anos. Né? Quem quebrou o jogo da maneira como quebrou, não vai aceitar sair em 2 anos. O que você acha? Você acha Não, é difícil. Eu tenho medo na função do historiador, porque o historiador ele tem uma vantagem, ele é o profeta do passado, né? Eu profetizo o que já aconteceu. E eu sempre lembro, por exemplo, do Hobsbawm, que escreveu Nações e Nacionalismos, e aí ele afirma no livro que a época dos nacionalismos tinha acabado, aí 2 semanas depois explode a guerra na Croácia, nos Balcãs e tal, aí ele fica... Ou o Jorge Castanheira, que escreveu um livro, A Utopia Desarmada, dizendo que a fase da luta armada na América Latina tinha morrido, ele é mexicano, 5 dias depois, Chiapas, né, o SLN se levanta. Mas eu tenho uma desconfiança que se não viabilizarem alguém de continuidade, eu não duvido nada que a gente tenha um rearranjo aí, né, um golpe Famoso branco. golpe parlamentarista aí. Eu acho golpe que o parlamentarista. parlamentarismo- Eu também acho que os caras não vão entregar rapadura.
Agora, o que pode fazer com que haja eleições? Eu não sei, eu apostaria também, eu acho muito difícil que tem. Mas o que eu apostaria? É porque, a rigor, é um colapso de tal magnitude o governo do Temer, de tal magnitude, é um desastre de proporções tão alarmantes, tá? Que eu não sei, porque os caras vão continuar para quê também? Fazendo o quê? Porque não tem como. Agora, nós estamos num momento em que não dá para fazer a mais vaga ideia do que vai acontecer. Eu acho que corre-se o risco de o chamado golpe branco, de você meter para a goela de todo mundo um parlamentarismo da vida aí, e até uma eleição, de repente, com um presidente com poder limitado, um sistema misto. Semi-presidencialismo, uma porra dessa. Eu acho que pode ser uma saída dessa e pode ser a velha saída de sempre do Brasil. Os caras que sempre gravitaram no poder vão colar num Ciro Gomes ou num Bolsonaro. Alguém que parece um candidato viável. O Ciro tá doido pra que tiram a candidatura. Só quero lembrar de uma coisa básica ligada à história. A nossa independência foi feita por um português. Herdeiro da coroa. A República foi proclamada por um monarquista. A Revolução contra as oligarquias em 30 foi feita pelas oligarquias. A redemocratização no final do Estado Novo foi conduzida por um presidente que era ministro do próprio Estado Novo. Termina a ditadura militar, o presidente da redemocratização, o Sarney, tinha sido presidente da Arena, né? Nós temos, a nossa elite, ela é uma elite que eu não acho que seja nem exatamente ideológica. Ela é aquele exemplo do Tancredi, do livro O Leopardo do Lampedusa, que tem o cara que é totalmente contra a unificação italiana, puto com a unificação, a Itália se unifica, tá ele emocionado com a unificação, vibrando. Aí o cara vira, mas que porra é essa? É o Fagner. Não era contra? Aí ele vira e fala, a frase que define isso. Às vezes é necessário que se modifiquem 2 ou 3 coisas para que tudo permaneça da mesma maneira. Tem uma época ali, naquela época no auge ali, se tivesse uma revolução comunista no Brasil, nós íamos ter o camarada Sarnovski, o camarada Antônio Carlos Magalhães. Já temos a camarada Cátia Abreu. Eu não sei se é verdade, mas o camarada Roberto Requião. É atribuída ao Antônio Carlos Magalhães a frase de que se houvesse revolução ele seria o maior líder comunista desse país. Não, porque o que acontece? Eu acho que uma outra possibilidade é um arranjo político classicamente brasileiro, né? De você ter os caras que vão aparelhando ali determinada candidatura. A candidatura do Ciro, eu acho tá aí pra jogo. aparelhada. É a famosa geringonça brasileira. Tá aí pra jogo. Tá em jogo. E aí você vai, negocia aquele negócio todo e papapá. Então, uma aliança republicana, programática. Populista, talvez eles façam nessa linha do tipo assim, precisamos estabilizar essa porra, porque o navio está afundando. Eu tô numa situação, quando eu ouço a palavra republicana, eu sinto um arrepio. Já vem merda. Não, porque nós estamos tendo uma conversa republicana. Aí você pode ter certeza que é uma maracutaia. É uma maracutaia. A conversa republicana é um horror. A começar com o Partido Republicano no Brasil é o partido da Igreja, da Igreja é o Partido da República. Não, tem o Partido da República, o PR. Não, o Partido Republicano Brasileiro é o Partido da Igreja Universal, né? Bom, dito isso, vamos pro terror do baile. O terror do baile. Universitários da PUC-Rio foram denunciados após manifestações racistas e classistas nos últimos jogos jurídicos aqui no Rio de Janeiro. Os filhos da PUC cantaram músicas com referência às cotas na universidade pública e chegaram inclusive a atacar uma casca de banana em algum dos competidores do negócio. A gente tem aqui um áudio rápido do Matheus Meioás, que é nosso amigo e grande jogador de basquete. Jogou basquete pela FRJ durante sua faculdade inteira, participou de vários jogos de comunicação, e aí fica o áudio aí pra falar do relato dele. Os jogos universitários, como qualquer coisa universitária no Brasil, é uma parada para poucos, né? É uma realidade que a gente tem que encarar. Hoje não é qualquer um que consegue fazer faculdade no Brasil, não é qualquer um que consegue ter acesso ao ensino superior, mesmo nas faculdades públicas. Tanto que ações afirmativas estão tentando aí diminuir essa distância, né, que a elite branca do país tem construído em todos os aspectos da sociedade. E essa construção, podemos dizer assim, dos componentes das universidades acaba levando para um pensamento que leva nisso, né? A gente vê nas jogos de comunicação, que eu posso falar melhor, várias das torcidas das particulares fazem alusão
ter dinheiro, a poder pagar mais. Tem torcidas que falavam, ou que ainda falam às vezes, que o preço da mensalidade era o salário do pai dos outros, das públicas. Enfim, é um ambiente sob o pretexto do esporte, como muito pode ver também no esporte profissional, as pessoas se sentem livres para expor todo esse tipo de preconceito aí que a gente já está acostumado a ver nos campos de futebol, enfim. Mas com o agravante de que há esse recorte social e por mais que ele consiga separar, a gente possa separar de uma maneira um pouco mais inclusiva isso nas faculdades públicas, ainda é um ambiente estritamente exclusivista, estritamente elitista. Simas, o ovo do fascismo tupiniquim é chocado por essa elite aí? Ah, sempre foi, né? Esse é um troço complicado. E é curioso que essa história mostra bem, ela serve até pra gente fazer umas reflexões sobre raça e classe, né? Que é uma questão que a gente bate em cima dela o tempo todo e tal, e a gente fica nessa situação. E eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Nós somos, quando eu falo nós somos mesmo estruturalmente racistas, né? Isso é básico. A gente vive na nossa bolha e acha que essa é uma questão que está sendo superada, e não está, porque a nossa bolha é essa, mas a bolha dos caras é outra, completamente diferente, né? A bolha dos caras é aquela bolha, né, travestida na ideia da meritocracia, né, que é o caso clássico do que acontece ali e tal. E não tem jeito, esses caras não estão aqui no Brasil a contragosto. O sonho desses caras é Miami, Lisboa, porque é uma papagaiada. Aí o cara fala assim pra gente, não, porque, porra, tá todo mundo querendo ir pra Lisboa. O cara tá de sacanagem falar que tá todo mundo querendo ir pra Lisboa. Pô, todo mundo ferrado, né? 9 minutos, todo mundo... E aí, eu falo, meu camarada, o cara que pega o Japeri, o 33, fugindo da toda. E aí, qual é o seu plano? Lisboa, porra. Tem dinheiro nem pro BRT até o Galeão. Então não tem como. O racismo é um elemento fundante da formação brasileira. Ele é um elemento fundante, né? E é uma coisa que eu sempre costumo dizer. A gente tem que começar a pensar no seguinte: o Brasil é um país que deu certo, porque o Brasil foi projetado para ser isso que ele é. Né? Então deu errado. Porra, a gente deu errado. Não deu errado. O projeto dos caras era manter a concentração de terra e foi mantido. O projeto dos caras era ter a escravidão, e a escravidão durou, 4 séculos. O projeto dos caras era, né, livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela, livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela. Não universaliza o ensino, não foi universalizado. Até agora não deu nada errado. Tá tudo certo. A polícia militar, uma das instituições mais bem-sucedidas da história do Brasil, foi criada para isso, para defender a propriedade, defender a corte, evitar o haitianismo, guarda real, encarcerar todo mundo. Nós até agora extremamente bem sucedido. Vendo esse caso nos jogos jurídicos, algum desembargador do telhado falou, vai prender preto pra caralho essa molecada, falando com orgulho assim internamente. O Simas estava falando da bolha, né? E eu automaticamente estava fazendo a relação com a outra bolha, né? Que a gente, às vezes, isso que você falou, né, Simas? A gente acha que as coisas estão mudando, né? As coisas estão melhorando. E eu estava falando isso com um amigo meu, que é professor João Leonardo Medeiros, que é professor de economia da UF, um marxistão. Eu estava conversando com ele anteontem no metrô, e eu tenho a péssima mania de estar conversando pelo grupo, né, de WhatsApp, e eu tenho a péssima mania de no metrô ficar bisbilhotando conversa dos outros, né? Também faço isso, é ótimo. Tenho péssima mania. E aí ele mandou uma mensagem, falou, cara, tacar banana em alguém é coisa de muito... É um cara que tem que ser muito psicopata pra tacar banana em alguém. Eu conversei com você no Twitter sobre isso. E aí eu ponderei com ele, falei, né? Ele falou, estar em 2018 alguém ser racista, ele falou, né? E alguém ser racista estando em 2018, eu entendo que o meu avô, né, que se fosse vivo hoje teria 100 anos, fosse racista. Mas alguém que tem 30 anos em 2018 ser racista, na minha cabeça é muito absurdo. E aí eu ponderei com ele, falei, cara, eu tenho a péssima mania de ler mensagens dos outros no metrô, eu sou mal educado, mas eu faço. Né? Pelo menos eu falo o que eu faço, né? E se a gente for olhar, cara, as conversas das pessoas, né? As conversas das pessoas no metrô, no WhatsApp,
é absolutamente assustador. Assim. As pessoas dialogam entre os amigos, entre a família e tal. Outro dia eu vi. Tudo que a gente abomina na rede social, que nós que somos cidadãos perfeitos abominamos na rede social, o racismo, tudo é conversado ali. E aquilo que a gente coloca, aqueles textões maravilhosos que todos nós escrevemos no Facebook, que os nossos amigos aplaudem, e etc, etc. A gente não tá mudando absolutamente nada com aquilo. Absolutamente nada. A nossa bolha é a nossa bolha. A bolha do grosso da população, amigo, é muito mais tensa. O lado B mudou algumas cabeças aí. tensa. Eu acho que assim, eu queria retomar só o assunto. Só pra concluir a discussão que eu tive com o Fagner, foi um negócio de psicopata. Eu falei, não, cara, acho que passa muito na natureza do mal. Essa galera aí, cara, acha ser racista normalzão. Sim, e aí eles não se veem como pessoas ruins por serem racistas. É só uma brincadeira, porque é preto. E aí eu queria até completar, assim, eu tenho visto na minha timeline, enfim, os meus amigos negros e militantes e tal, eu tenho visto alguns, estudantes de universidade pública, outros até estudantes da própria PUC e tal, muitos questionando e demonizando a PUC como se a PUC fosse o ambiente mais tóxico da história do Brasil, né? E aí, cara, uma reflexão que eu faço, gente, olha só, isso que o Simas falou, sabe? O Brasil, a estrutura do Brasil, a estrutura desses lugares, né, da universidade, dos clubes, dos aeroportos, da TV, etc. A estrutura desses espaços é racista. A estrutura é racista. Então não é a PUC que forma nazistas, não é a PUC que forma, sabe, capitães do mato. A UFRJ também forma capitães do mato, porque a UFRJ também é um espaço de gente privilegiada. E é assim há séculos, entendeu? Agora é que começou a aumentar um pouco mais o acesso da classe trabalhadora ali dentro, do filho do operário, do filho da empregada doméstica, etc, etc. Entendeu? Então, todos esses espaços que são espaços construídos e mantidos para benefício de uma elite parasitária são espaços racistas, e não é só a PUC. Eu concordo com o que você está falando, só acho que tem algumas diferenças. E aí eu remeto a uma fala sua mesmo, recentemente, que você tem falado bastante sobre isso, do cretinismo, né? Das pessoas perderem qualquer tipo de escrúpulos. O filtro, né? Então eu acho que assim, a diferença talvez dos filhos da PUC, dos racistas da PUC, pros racistas da UFRJ, tá nisso, eu acho, pelo que eu consigo ver. Porque, assim, é uma coisa absurda. É o que... Mas isso sempre houve nesses jogos aí, é assim, rapaz. Não, eu ia falar isso também. As críticas às cotas, a sua mãe é diarista, isso, sei lá, isso sempre teve. Já ouço... O UERJ já é a vítima histórica maior, porque é o primeiro lugar que tem cota. O direito da UERJ é conhecido como Congo. Os jogos são assim, esses jogos... Agora, você já imaginou... Eu, quando vejo essas coisas, primeiro eu dou graças aos deuses, porque eu fiz história, e se falasse pra ter uma atlética de história pra sair jogando... Vocês quebraram de xadrez. Não, era porrinha, peteca... Sinuca, ping-pong e cerveja. Xadrez. Cerveja, sinuca e porrinha, o famoso basquete de bolso. Né? E tal. Eu não conhecia. Porra, é isso mesmo, do Bar das Pudas, ali perto do IFIX, a galera, BDP. Torneio, olha lá, vamos lá pros jogos históricos. O cara não vai de forma nenhuma. Campeonato de sinuca de barra, agora, né, de isso ficha. que o Wagner falou, eu concordo com ele. Eu fico imaginando, vocês já pensaram num desvario, né, numa distopia completa, um filme, se de repente todos os grupos de WhatsApp de família fossem do conhecimento de todo mundo? Aquilo ali, rapaz... Ou mesmo as mensagens privadas. É uma cloaca... Né? É uma cloaca completa, absurda. Total. Né? Total. Porra, é um absurdo completo. Eu não tenho WhatsApp de família, eu falei que, eu também não tenho. Não tenho. Eu vou ter um negócio escreveu no Facebook outro dia, muito bom. O maior inimigo da família é o WhatsApp, é o grupo da família. É assustador, cara. É assustador. É aquela coisa que daqui a pouco, não vamos fazer isso. Outra coisa também, você quer ver uma coisa que no meu caso é terrível? É quando você reencontra com grande expectativa um amigo de infância, um amigo do grupo da escola. Grupo da escola. Aí você olha e fala, meu Deus, como é que pode isso? Esses caras viraram isso. E você, porra, o cara é meu chapa, rapaz, não sei o que e tal. Por isso, eu tenho uma coisa que o Tom Jobim dizia que eu concordo. O Tom Jobim falava, ó, não confio em nenhuma amizade de infância. Se eu perdi o contato, tem um motivo, né? Só confio em amizade que eu fiz depois.
Amizade de infância, que eu reencontro a amizade de infância. Você é inocente, né? Os Tormin falavam, eu botava o óculos escuro pra questão do chato e do amigo de infância. Você mete aquele óculos, eu ficava lá no fundo, vinha o chato, vinha do amigo de infância, eu fingia que não tava enxergando nada, olhando pro lado, não sei o que e tal. Porque uma das coisas mais traumáticas é o reencontro com amigo de infância, com não sei o que, o grupo de escola e tal. E você repara, isso aconteceu comigo, pô. É uma reaçada. Amigo, não dá pra conversar 5 minutos, rapaz. Não dá. Eu tenho Você dois encontra amigos. alguém que pensa ali parecido com você, já é uma comemoração. Abraça. Você cola, o cara nem falava com ele direito, mas, pô, ele agora é meu amigo. tenho dois Os raros amigos. Eu tenho um grupo do colégio, mais de um. Porque tem o do ensino fundamental, tem o do ensino médio. Deus me livre. Aí de vez em quando sai uma... Só tem história boa. Quando morreu a Marielle, foi aquela coisa, né? Aí eu não aguentei, até escrevi um texto que o Caio até botou um texto muito legal. lá no Twitter e tal. Aí eu falando lá, defendendo pontos de vista minimamente civilizados e tal, e aquelas churradas, fake news e tal. Teve gente que veio falar comigo no privado, assim, os 3 ou 4 que compartilham de uma visão parecida, assim, pra, tipo, grupo de apoio, né? Não, cara, legal o que você falou aqui. Já tava aqui Eu falei com uns, eu falei o seguinte, gente, olha só, eu não tô pedindo para que vocês tenham uma reflexão do século XXI, pra nada disso não. Eu tô pedindo só que vocês pelo menos cheguem à Declaração dos Direitos Humanos da ONU. Então, se vocês tiverem, evoluírem até 45, eu já tô satisfeitíssimo, pô. Mas vocês estão em 1712, aí não tem condição. Mas, por outro lado, será que isso não é uma coisa boa num país que nega seu racismo? Cara, eu acho que não, eu acho que não é exposição, bom. cara. Não, eu acho que não é bom. Não o crime. Não é bom porque quem sofre o racismo, não, né? Quem não sofre o racismo não tem a menor ideia do que é na pele sentir o racismo. Assim, não, pro indivíduo que sofre é óbvio que não, o né? indivíduo que sofre o racismo carrega aquele sofrimento o resto da vida. A grande maioria deles não tem condição de fazer terapia para poder refletir sobre o assunto como eu faço, por exemplo. Né? Carregar a marca do racismo, e muitas vezes, né, o racismo que você... Pior ainda, né? Que tem aqueles casos do racismo que você sofreu lá atrás e que você só dá conta do racismo que você sofreu na fase adulta, né? Isso aconteceu muitas vezes comigo. Eu também Isso aconteceu muitas vezes comigo, né? De eu lembrar de ter acontecido... E aquilo era racismo, de ter acontecido alguma né? coisa assim no passado, quando eu tinha 6, 7 anos. Eu falei, caralho, mesmo, porque, cara, que eu tô... Porra, aquilo que foi racismo, cara. Que não sei o que e tal. Então, bom não é. Assim, bom não é. Então, eu acho que o Assis tá falando... Não, bom pra quem sofre, óbvio que não, né, Fagner? Pelo amor de Deus. Eu acho que quando surge uma onda conservadora, com tudo, surge a resistência, né? Eu acho que é automático. Inclusive, por exemplo, talvez não fosse tão grande a resistência dos cotistas e negros nas universidades reagirem hoje com rede social, falando chegou no Globo, chegou no Dia, vai chegar na televisão, etc. Então, acho que isso ajuda o que o Assis está dizendo. O escritório lá de direito da PUC amanheceu hoje todo cheio de panfletos, acho que os caras ficam nervosinhos. A pessoa que se vê ofendida e oprimida, ela acaba se fortalecendo de alguma forma. Eu não tenho esse otimismo, não. Até porque eu acho o seguinte, na maioria... Eu, por exemplo, falo em onda conservadora. Na verdade, o Brasil é o país que tem onda progressista, né? Porque o conservador é o oceano inteiro, né? Agora, o que acontece? Não duvidem, não, cara. Eu não tenho a menor esperança em relação a isso. Grande parte da população, nesses grupos privados do WhatsApp, o cara tá dizendo, porra, os caras da PUC estão certos, os caras estudam, e não sei o que e tal, e papapá. E porra, isso daí é uma sacanagem, uma brincadeira entre grupo de jovens. Não tenha dúvida não, rapaz. Isso aí a gente tem consciência do horror que é esse troço, mas a massa... Tá nem aí, a massa, pô, o pai trabalha, estuda, o cara vai lá, não sei o que e tal, aí vem um bando de vagabundo que entrou na universidade. Olha, nunca duvidem, né, do reacionarismo tupiniquim. Nunca duvidem, é brabo. Todo dia a gente vê. Eu, por exemplo, vi no Twitter uma figura que já foi bastante proeminente dentro do Fluminense, né, no grupo lá da Flu Sócio, e que hoje saiu porque rompeu com o Pedro Abad, etc. Mas, enfim, é uma figurinha do Twitter lá que os torcedores, né, seguem. Ele tem credibilidade? FluTT? Ele, por exemplo, postou no Twitter que achava muito estranho tudo isso ter acontecido na PUC, numa era em que tudo é filmado, tudo é fotografado,
fotografado, ninguém tem uma imagem das pessoas tacando banana no jogador, nem tem a imagem dos gritos e tal. Então, que a gente vive momentos muito complicados, né? Eu recebi isso, eu não sigo essa figura, mas eu recebi isso num dos grupos de WhatsApp que eu participo e tal. E é isso, assim. E é tão perversa a parada que até quando a gente sofre na pele, a gente tem que ficar. A gente tem que provar que sofreu na pele, porque se não tiver o áudio, não aconteceu. É a mesma se não coisa tiver com o vídeo, estupro, não né? aconteceu. Estupro é sempre perguntavam, tem que ver se a mulher foi estuprada mesmo, né? Não, mas é Ela aquela- pode estar inventando isso tudo pra fuder o cara. É aquela frase que eu proferi aqui, que eu vi no Facebook, genial, quando a Marielle morreu, que o preto, até quando é vítima, ele precisa se defender de acusações, né? Então, depois das fake news da Marielle. Então é a mesma coisa, ou seja, ataca-se banana. Os cânticos todo mundo conhece, quem conhece, eu fiz 2 faculdades, graças a Deus não ia esses jogos, enfim, acho perda de tempo, mas enfim, isso acontece também, é coisa de universitário, de jovem. Mas todo mundo sabe que quem vai profere esses cantos, inclusive, muitas vezes misóginos, machistas, não é Tem só... de tudo, é a tem de salada do tudo, horror, tem homofobia, vou tem de comer tudo. a sua irmã, essas coisas. Então, assim... Procure as letras das torcidas organizadas do futebol, que não vai ser diferente, não é diferente, é disso. Eles, inclusive, é uma competição que tem essa rivalidade entre faculdades que eu nunca entendi. Não tem. Selvageria, na verdade, não é rivalidade. Mas tem. Se tivesse rivalidade, tinha briga campal, nunca teve. Rivalidade eu tenho com o meu vizinho, isso é selvageria. É porque o que você está dizendo é que não tem a briga, o fato em si. O negro não defende as cores da universidade. Não, mas tem, cara, vou te falar, eu vi bastante isso, as pessoas, estudei na faixa, a faixa tem inclusive já foi denunciada, enfim, acusada também de racismo. Tem sempre essas coisas e fala, não, porque a Atlética é isso, aquilo, eu acho... Lá na Praia Vermelha tinha o rachão maconheiros versus cachaceiros. Mas aí é uma grande rivalidade. A galera saudável, né? A galera... O jogo nem terminava porque as pessoas esqueciam o que estavam fazendo e iam pra casa. Mais ou menos isso. O nível era constrangedor de atuação. Terminava no bar. Mas é diferente, cada um fumando maconha e outro bebendo cachaça. Cada um na sua, no bar. Não, mas acho que é diferente. E isso tem mesmo. E aí mostra a pior faceta do jovem, que é pior ainda, né? Jovem, como já diria, a geração Nelson careta. Rodrigues envelheçam, né? O jovem é pior. Já estão velhos. Jovem brasileiro. Jovem é pior. Jovem brasileiro de elite. É isso que o Simas está falando. A gente não deve duvidar do brasileiro, do reacionarismo brasileiro. É muito, enfim, acho que... Mas eu sou otimista. Se tem parâmetro, nós não conhecemos. Vamos torcer para que isso gere o movimento Django Puck. Eu acho que tem um movimento cotista. A gente recebeu um entrevistado aqui que falou das ações afirmativas da PUC, né? O Reinaldo Guimarães. Que talvez tenha sido só logo depois da UERJ, né? Não. Foi antes da UERJ. Antes da UERJ foi a primeira. Foi pioneira. Antes de qual? Década de 90. É que ele não chama de cotas, chama de ações afirmativas, porque é um outro mecanismo. Eu estudei na Suesc, tinha também. Eu fiz Direito na Suesc, na época, faculdade brasileira. Inclusive, algumas dos cânticos racistas era de que a gente às vezes dá umas molinhas no bandejão e não sei o que lá, porque já deve ter surgido a partir da experiência de convivência com o público popular que não existia. Inclusive, só ouvi o Reinaldo Guimarães, que foi o nosso convidado, que ele falou dessas ações afirmativas da PUC, e tem relatos mesmo de gente que ganhava bolsa, entre aspas, né? Ganhava e não tinha como comer no lugar, né? E é real mesmo. O que eu tava falando? Me perdi. Se eu não falar nada, vai encerrar o programa. Então encerra. Então beleza, então esse foi o Lado B do Rio número 63. Assine o feed no site da Central 3 ou no tocador de podcast do seu celular e receba os episódios automaticamente. Conheça o financiamento contínuo da Central 3 em apoia.se/Central3 e saiba como colaborar para manter a qualidade e a independência do conteúdo da casa. O Lado B está em todas as mídias sociais aí, e como Lado B do Rio, mas no Instagram a gente é Lado B do RJ, e acompanhe nosso site www.ladobdorio.com.br para ler grandes textos como o do Daniel, que foi repostado hoje no Twitter pelo nosso bom social media. Muito bom. Boa noite, Caio Belândia. Vou dar o meu boa noite aqui em ritmo de rap, né? Pra galera do Twitter que mandou o alô, eu falei que ia ler, vou ler no ar. @offchica, que eu acho que o nome é Fabi, porque tem, enfim. Fernando de Nilópolis, que tá morando no Santa Catarina. O Rafael Augusto, também de Nilópolis, morando em Maringá, no Paraná. O botafoguense Guilherme Mota, que é ouvinte da antiga da gente, que tem um podcast chamado Nauseante. Um beijo pros viados, a Sapatão, a Bizona e a Trans do podcast HQ da Vida, o pessoal que retuita bastante coisa da gente lá. É um podcast... Que aliás tá convidado, se quiser vai colar.
só esqueci chegar. o nome do rapaz que faz, tá convidado, vem que estiver no Rio, pode se autoconvidar. A Gabriela de Campinas, a Ana, que eu acho que é Ana Ribeiro no Twitter, o Cristiano Barba do podcast Teologia de Boteco. Que não é sobre teologia. Que nem é no Boteco. O Reginaldo Demarque, lá de Rio das Ostras. O Didico, lá do Irajá. O Macário Carvalho Júnior, de Manaus. O Daniel Tiriba, ou Tiribá, não sei, que é aqui do Rio. O Jorge, que é lá de Caruaru, lá em Pernambuco. A Nazaré de Pet, de Curitiba, que é vizinha do Lula. Ah, ela tá vizinha do Lula, né? Ela tá vizinha do Lula, né? Ela tá lá. Ela é vizinha do cativeiro do Lula. Ô, Nazaré de Pet, Ela mora perto onde o Lula tá sequestrado. Responde no Twitter aí se você dá bom dia e boa noite pro Lula. A galera da Universidade Federal de Integração Latino-Americana, né? A UNILA, que fica lá em Foz do Iguaçu. O Luiz Felipe Ferreira, de Macaé. O Júlio Benassi, que pediu um abraço para os bolivianos ouvintes do lado B. Provavelmente ele é um boliviano. O Matheus Romeiro, do Cariri Cearense. Deve ser torcedor do Sampaio Correia. Pode ser também. Explica se é Bolívia boliviano. querida. Explica que boliviano você é, Júlio, aí no Twitter. O Robson Júnior, professor de História de Belo Horizonte, que diz que manda os alunos ouvirem. Aí sim, mas você pode também indicar os seus alunos. O Léo Gomes, de São Bernardo do Campo, que já falou com a gente. O Carlos Eduardo, que ouve lá em Marseille, na França. Olha só, gente. O Borba, do Rio Grande do Sul. O Boyhood, de Pacatuba, no Ceará. Lá do O B do Brasil, Estradioto, de Florianópolis. O Caio Aurelius. Olha, nome bonito, Caio. É lá de Roma, né? De Alagoas. O Cláudio Tadashi, que ouve no Japão. E o Duane Fonseca, que é lá da Praia do Cassino, no Rio Grande do Sul, que a Praia do Cassino é a maior praia do mundo em extensão. Então aí, galera. Rio Grande do Sul mora em tudo. Muito melhor em tudo, né? Muito obrigado aí. Fagner, boa noite. Boa noite a todos na mesa. Agradecer mais uma vez a presença do Simas aqui, completando o tricampeonato. Terceira vez aqui com a gente. Vai pedir música no Fantástico. Vou mandar um alô para duas pessoas. No programa de novo. Vou mandar um alô para duas pessoas que eu, uma é a Patrícia Guimarães, que trabalha comigo, né, minha colega de trabalho, que eu não sabia que eu ouvia o lado B, mas com o último episódio sobre a Venezuela, um dia eu tava chegando no trabalho e falei, ouvi o programa sobre a Venezuela, gostei pra caramba, mandei todos os meus amigos ouvir. Falei, caralho, tu ouve o lado B? Ela, ouço já há um tempão, nunca te falei, mas ouço. Então, mandar um abraço pra Patrícia Guimarães, valeu pela moral. E pra galera do Twitter, de uma maneira geral, que tá sempre interagindo também. Duas pessoas. Facebook. A Patrícia Guimarães e a galera do Twitter. Outras 3.500 pessoas. Enfim, que tá seguindo as maluquices, as nossas maluquices aqui do programa, que a gente faz com prazer e com dedicação. Bom, é isso, né? Esperar agora a semana que vem. Vamos ver, eu não vou ver o Fla-Flu, espero que o Fluminense vença. Acho que vai perder, afinal de contas o time é uma merda, mas vamos em frente. Vice-versa. Daniel, boa noite. Boa noite pra todo mundo, até a próxima. Mais uma vez, obrigado ao Simas. Bom, Simas, obrigado, boa noite. Seu recado final aí. Boa noite, meu recado é que eu vou pegar meu filho no futebol, vou parar no bar e vou virar pro meu garçom lá, predileto ali pertinho lá de casa, e vou falar o de sempre, né? e vai vir aquela gelada. Agora cada um fala o de sempre. Né? Entre a sua segunda e a sua terceira visita, você lançou um livro chamado Ode a Mauro Shampoo e Outras Histórias. Ode a Mauro Shampoo e Outras Histórias da Várzea. Esse mais recente é um livro de epistemologia, é um livro meio brabo e tal. Mas o Ode a Mauro Shampoo e Outras Histórias da Várzea estão aí. Como faz pra Tô comprar? fazendo... pode ir pelo site da Mórola Editora, aqui no Rio, a livraria Folha Seca. Esse último que saiu, Fogo no Mato, a galera de história, filosofia, é um livro bacana. E eu tô escrevendo aí um livro sobre o Maracanã, a vida, a paixão e a morte, né? Do estádio. É isso aí, gente. Obrigado pelo convite. Mas antes de você se despedir, no ar aqui, fazer uma pressão, fala lá com o Lúcio de Castro pra ele fazer uma forcinha pra gente. Vou falar com o meu amigo Lúcio de Castro, senão eu vou dizer que revelo o apelido secreto dele. Falou, minha gente, aquele abraço. Bom, gente, muito obrigado pela audiência. Eu tinha com certeza alguma coisa pra falar, porque eu mega tomei um branco ridículo agora. Então, boa noite, até semana que vem no próximo Lado B do Rio. Cara, o que eu ia falar? O Emílio vai deixar essa fala aí. Cara, o que eu ia falar e vai acabar o programa?
dá mais. Por uma mulata que é diplomada em matéria de samba e de batucada, com as qualidades de moça formosa, fiteira vaidosa e muito mentirosa. 5.000 réis, 200.000 réis, um conto de réis. Ninguém dá mais de um conto de réis. O Vasco paga o lote na batata e em vez de barata oferece ao mocinho